Hoje seu sofrimento acaba. 19 livros, 11 jogos, 8 anos inteiros nos trouxeram até aqui. A linha do tempo definitiva de Five Nights at Freddy's está finalmente completa. As peças estão na mesa. Só nos resta montar o quebra-cabeça de tragédia, inveja e perda. Olá, internet! Bem-vindos à versão dublada de Game Theory, o canal que apresenta o conteúdo como se fosse o trabalho bimestral de uma criança. Exceto que essa história já tá durando quase uma década inteira. E essa aqui é grande, meus amigos, eu vou admitir. Dá um pouco de nervoso. O último vídeo sobre a linha do tempo da Game Theory foi em 2018. Na época, o Mike ainda era criança chorona. A gente ficava surpreso quando o Afton voltava, e Fazgul não era uma palavra do meu vocabulário. Mas desde a última teoria, tivemos 3 outros jogos importantes. O cancelamento e a confirmação do filme do FNAF e mais crianças robô do que você poderia imaginar. É exaustivo acompanhar a franquia, e é por isso que eu tô dublando esse vídeo pra você. A lore nesse ponto é complicada, está cheia de especulações e teorias, então espero facilitar para todos entenderem e dar uma linha base para seguirmos para o futuro da franquia, com essa linha do tempo de FNAF. Mas antes, eu gostaria de explicar algumas coisas. Primeiro, essa linha do tempo é gigantesca, sério, é enorme. Essa daqui ganha de qualquer outra linha feita pelo canal. Mas, olhando para a totalidade da franquia, a história de FNAF se resume à história de um único homem. William Afton. Seus sucessos, seus fracassos, sua ascensão em se tornar um dos donos de uma das maiores franquias de pizzaria, e seu declínio para os monstros que ele ajudou a criar, até ser recriado num formato digital mais tarde. Por isso que essa timeline vai ser dividida em 3 partes principais: a fundação da Freddy's, como o negócio começou e veio a ser o que é, a era Afton, a decadência de William e seus assassinatos, e a pós-Homem Roxo, basicamente FNAF moderno, tudo o que aconteceu depois do incêndio da Pizzeria Simulator. E como sempre tem novas revelações que sempre parecem vir do nada, além de pontos que temos que discutir mais tarde. Os vídeos foram divididos em um episódio para cada parte. Originalmente a ideia era ser somente um vídeo, mas pareceu incompleto sem essas explicações. Quando tudo isso acabar, você vai poder encontrar um vídeo só, com todas essas partes compiladas, onde você pode pular as explicações, mas por enquanto esse parece o melhor jeito de fazer isso. Com tudo isso em mente, nós ainda estamos falando da história, o pilar principal dessa franquia. Então, para garantir que vocês saibam que as respostas não foram tiradas do nada, além de discutirmos cada parte de cada pedaço de história, vai ser indicado no canto inferior esquerdo a fonte daquela informação, usando uma thumbnail, o título da fonte, se é livro ou qualquer citação que precisarmos no decorrer do vídeo. Então, se quiser saber sobre aquela parte da história com mais detalhes, vai saber exatamente onde encontrar e ver tudo com seus próprios olhos. Então pegue a pipoca ou suas tochas se você não gosta de coisas controversas e se inscreva, além do meu canal, também no canal original, para não perder nada de novo. E sem mais delongas, eu vos apresento a história de um pai amável e caloroso que aos poucos sucumbiu à loucura e no caminho descobriu os segredos da vida eterna. A nossa história não começa nos anos 80, nem mesmo nos anos 70, mas voltando lá nos anos 30. Eram os restos da Grande Depressão Americana. Pessoas buscavam por opções baratas de entretenimento, especialmente em Utah, um dos estados que mais sofreu, o 4º maior estado em número de desempregos. Pessoas tentavam encontrar empregos em Salt Lake, desistiam e se mudavam para a Califórnia. Pessoas estavam cansadas e famintas. Enquanto viajavam, havia uma coisa que as animava: uma pequena atração de rua chamada Freddy Bear's Singing Show. Existiam anúncios pela cidade inteira, com uma ilustração de um urso no estilo dos desenhos animados da época, lembrando desenhos como Mickey Mouse, o Gato Félix, Betty Boop, o que fazia de Fredbear's o lugar ideal para levar a família. O preço de lá era excelente, 50 centavos. Você conseguia comida e entretenimento ao assistir um urso de verdade dançando no palco. Normalmente você só via ursos dançando em grandes espetáculos de circo, com ingressos chegando a $1, e isso sem a comida. Mas esse era um show menor, como o das companhias pequenas da época, com ingressos acessíveis a 50 centavos. Ver aquele urso fazer aqueles truques no palco trazia uma certa alegria para um mundo com tanta tristeza. O show seguiu por anos, agradando centenas de viajantes que passavam querendo uma refeição rápida, mas cativou um pequeno menino que foi encantado pelo show, fazendo sua imaginação voar como nunca tinha antes. Um pequeno menino chamado Billy. Esse era o apelido dele, na verdade. Seus pais o nomearam William Afton. O urso dançava, cantava e por anos William sonhou em trazer aquela lembrança de volta à vida. Mas como? William era inteligente, sem dúvida, ele era um bom empreendedor, mas não muito criativo. Como fazer um urso dançarino se tornar realidade?
O melhor que ele conseguiu fazer foi usar uma fantasia simples. William se inspirou em Walt Disney, que durante os anos 50 e 60 estava popularizando o uso de fantasias nos parques de diversão. E a grande novidade foram as roupas com 5 dedos. Isso permitia que os atores pudessem usar seus braços e mãos para interagir com os visitantes, diferente dos modelos antigos, onde os braços ficavam soltos do lado do corpo. Finalmente, com uma simples fantasia, ele realizaria seu sonho de infância. Ele traria Fredbear à vida. Para chamar a atenção das crianças e para não ser processado, ele mudou o design de Fredbear de um urso normal para um urso amarelo com uma gravatinha, mas um personagem não era o bastante. Ele criou um amigo, um coelho amarelo com roupa roxa e gravata combinando, Bonnie, o coelho. Fredbear foi o primeiro amor de William, mas Bonnie era muito especial, porque era dele. Foi o primeiro personagem que ele mesmo tinha criado do nada. Bem, quase nada. As fantasias do William eram de pano, com remendos visivelmente expostos, mas era o melhor que ele podia fazer. E adivinha? Já era o suficiente. Fredbear e Bonnie se apresentavam para um público pequeno, mas animado. Finalmente ele pôde entregar alegria e diversão para as crianças, cativá-las e encantá-las do mesmo jeito que ele foi tantos anos atrás. E as coisas poderiam ter acabado aqui. Seria um bom fim para a história. Teria sido perfeito, se não fosse uma coisa. Outras pessoas viram o sucesso de William e quiseram também, como a Chica's Party World, um restaurante rival com personagens animais, que era a ideia dele, porém executada de uma forma inovadora. William pode ter sido o primeiro, mas ele não era o melhor. Foi difícil para o orgulhoso William admitir que esse restaurante conseguiu mesmo fazer o que ele sempre quis fazer, trazer os animais à vida de verdade. Todas as atrações desse restaurante eram robôs, esqueletos simples que funcionavam à bateria, que conseguiam andar, falar, cantar sozinhos, sem assistência de nenhum humano. Era quase magia. Magia que veio da mente criativa de um homem, Henry Emily. Esse Henry, de algum jeito, conseguiu encapsular o poder da vida nos animais. Afton o admirava, tinha inveja, com certeza, mas via a grandeza desse homem. Dentre as atrações do restaurante da Chica estavam um elefante que fazia mágica, um hipopótamo que falava sem parar, agradava mais os pais, e o palco principal voltado para as crianças, uma banda de animais de fazenda, uma galinha amarela com babador chamada Chica, acompanhada de outros animais talentosos, como um porco com um banjo, um sapo animado com o microfone na mão e um urso marrom com sotaque sulista. Espera, um urso? O urso era o animal dele. Podia ter feito uma vaca, podia ter feito um cavalo, que combinaria com os animais de fazenda. Por que tinha que ser um urso? E pra adicionar sal na ferida, essa coisa se chamava o quê? Ned Bear, uma cópia direta do seu próprio Fredbear. Tem muita coisa legal e bastante vaca grande. Não tem vaca grande. Toda aquela admiração se tornou amargura e raiva. Raiva que cresceria mais e mais com o passar dos anos, que William via as famílias escolherem o restaurante da Chica ao invés do dele. William não conseguia ser melhor que os robôs. Com o tempo, seu restaurante foi à falência, até ser comprado por ninguém menos que Henry Emily. Mais um insulto, mais uma humilhação que William não esqueceria. 1979. Mesmo amargurado, Afton não esperava que os próximos anos seriam de tanto sucesso e expansão. Com duas franquias agora unidas em uma só, criou-se o melhor dos dois mundos. As ideias de Afton com as habilidades de Henry. Os dois decidiram se unir em um novo restaurante, Fredbear Family Diner, uma franquia de pizzaria que traria um mix entre humanos fantasiados e robôs cantores nos palcos. Eles decidiram seguir com Fredbear como mascote da franquia, pois um urso amarelo chama muita atenção para a marca, mas também por ser o mascote original, escolha que deixou Afton muito feliz. Esse novo restaurante apresenta uma mistura de personagens vindos das duas franquias, como o porco e o sapo, se apresentando junto do Freddy e Bonnie. Além de tudo, para espalhar a imagem dessa família, eles criaram produtos, que iam desde máscaras até imãs de geladeira. Dito isso, nem todos os personagens se deram bem. Alguns tiveram reações bem medíocres, então foram parar no lixo, ou em catálogos de revistas de aparelho retrô, esperando uma oportunidade de voltarem e serem superstars. Outras já fizeram muito sucesso, como uma nova raposa pirata e uma variante azul do coelho amarelo Bonnie. Chegou ao ponto que a franquia era tão grande que ganhou seu próprio desenho animado, Fredbear and Friends. O negócio estava bombando. No final, Fred e Bonnie estavam tão populares que conseguiam carregar a franquia inteira sozinhos, abrindo espaço para locações irmãs, dedicadas a seus amigos. Em 1983, Freddy Fazbear Pizza foi lançado, com espaço para todos esses personagens secundários, os principais sendo Chica a Galinha, o Bonnie Azul, Foxy o Pirata e, é claro, o astro Fredbear Marrom. E dá-lhe dinheiro. Afton estava feliz, mais ou menos. Agora estava incomodado que o personagem que ele tinha criado, o personagem que era dele, o Golden Bonnie,
não foi valorizado no desenho animado, sendo o único personagem da leva original a ser ignorado no desenho. Mas tirando isso, tudo ia bem. Ele se casou, ele teve filhos, uma filha, um negócio de sucesso e a habilidade de aprender robótica do homem que ele admirava e odiava, Henry. Juntos eles desafiavam os limites do que aqueles personagens eram capazes de fazer. Com o tempo, novos modelos foram criados com mãos de 5 dedos e mandíbulas móveis, que resultou nos principais animatrônicos de Henry. Modelos com boca dividida, que possuíam uma dobradiça ou boca deslizante, característica da primeira geração de animatrônicos. Mas por que parar aí? Afton queria mais. E se os animatrônicos pudessem sair do palco e andar livremente pelo restaurante interagindo com as crianças? E se ele pudesse transformar suas fantasias em animatrônicos? Por que seguir com exoesqueletos metálicos rígidos quando poderiam usar tubos e fiação que trariam flexibilidade e mobilidade aos animatrônicos e ainda manteria a estrutura? As possibilidades para essa tecnologia não tinham fim. Afton se apaixonou pela robótica. Tudo começou com o sonho de trazer um urso cantor à vida, mas com robôs ele tinha a possibilidade de trazer e também controlar a própria vida. Graças ao Henry, Afton foi atrás de uma graduação em engenharia mecânica, e mesmo que ele não admitisse, sua principal motivação era vencer seu antigo rival, para ele se provar mais inteligente e capaz, para ultrapassar o homem que todos consideravam ser um gênio visionário. Mas o orgulho leva à queda, e tragédias estavam a caminho. Beleza, então esse é o fim da primeira parte da história. Como prometido, ao final de cada parte eu vou falar um pouco sobre uns furos na lógica. Um formato mais estendido não permitiria essas explicações necessárias. E eu vou admitir, existem furos gigantescos aqui. Vamos começar com Fredbear Singing Show, ok? Nós sabemos, graças a um cartaz escondido em FNAF Security Breach, que em um ponto da história, Fredbear foi um urso de verdade. E como dito anteriormente no vídeo, existiam mesmo apresentações com ursos nos ciclos antigos. O único problema é que nossos protagonistas não poderiam ser espectadores desses espetáculos nos anos 30 e abrir uma pizzaria nos anos 80, sem que eles tenham no mínimo 50 anos. Agora imagine, se Afton tiver visto o show com 18 anos, ele teria mais ou menos 70 quando abriu a primeira pizzaria e começou seus assassinatos. E isso seria muito improvável, quase impossível, porque ele não se tornou imortal até seu incidente com Springtrap. Por isso é possível que Fredbear Singing Show foi um negócio da família de Afton, que William sonhava em levar para novas gerações. Ou mais provável ser algo que William ouviu quando criança e ficou preso na mente dele até ele crescer. A questão com Fredbear Singing Show também cria terreno para alguns pontos principais da história, como Afton, mesmo virando um psicopata e cientista maluco que todos nós amamos, já teve boas intenções e desejo de agradar crianças. Ele queria dar vida à sua imaginação desde o começo, um tema que reaparece pela franquia. Agora vamos falar das fantasias de animais. Você viu no vídeo que foi usado o design do Glitch Trap, já que é uma roupa feita à mão, você pode ver a costura e tudo mais. Tem até os 5 dedos para o ator se movimentar melhor, e com certeza não é um animatrônico. Springtrap é algo mais rudimentar, veio antes dos robôs entrarem na história. Por isso que foi indicado como a primeira criação, sendo mais velha que todo o resto. Também é uma roupa que é muito pessoal pro Afton. Sua consciência digital assumiu aquela forma, e seu avatar pessoal é a forma como ele se enxergava. E existe também toda uma discussão sobre coelhos e rituais de serial killers. Afton escolher atrair e matar crianças usando aquela roupa em específico diz muito sobre para onde sua mente ia quando estava no pior estado. Então mesmo que Fredbear seja quem despertou essa fantasia, Golden Bonnie foi por quem William mais se apegou, criando uma conexão pessoal. Por toda a franquia, somente alguns personagens se mostraram com 5 dedos, os Nightmares, e Golden Freddy, Fredbear, que já foi uma fantasia vestível com 5 dedos de acordo com essa ilustração da graphic novel, antes dele se tornar um animatrônico. Podemos concluir que todos os personagens principais já tiveram uma versão vestível em algum momento da história, e seja lá quem estiver tendo os pesadelos de FNAF 4, se eles forem pesadelos, algo que falaremos na parte 2, viu essas versões em fantasia. E por último, temos um peso para tirar das nossas costas, ou melhor, um elefante, Orville, o elefante, assim como o resto da melodia medíocre. Por um tempo já era pensado que esse grupo tinha um papel muito mais importante para a história do que apenas encher em catálogo, principalmente o Ned Bear, que é incrivelmente parecido com o Fredbear. Por isso existem 2 pontos para justificarmos com qualquer menção desse grupo. 1. A tecnologia deles é antiga, já que precisam de uma bateria externa para funcionar, indicando serem mais velhos que os demais animatrônicos. 2. Sabemos que eventualmente o Sr. Epoch chegou a se tornar um membro do Fredverso, mas essas coisas eram para ser uma ideia roubada do Afton. Por que ele tentaria roubar as próprias ideias? Faz mais sentido que a ideia tenha sido de outra pessoa.
Então se Afton criou Fredbear, provavelmente existe uma franquia rival. E a única pessoa que faria isso teria sido o Henry. Existe um vídeo no canal original falando como os medíocres são criações do Henry, então só pode ter sido ele, né? Mas não parece ser do comportamento dele, ele não é malicioso assim. Provavelmente ele construiu os robôs como trabalho para algum dono de um restaurante rival, mas mesmo assim gera motivo suficiente para o Afton ver como rival, e também sentir admiração. Como dito em Fred Files Ultimate Edition, é importante voltarmos para o início da relação entre William e Henry. Então seria isso, foi assim que começou. Um pequeno detalhe pós-gravação. Parece que uma edição recente na enciclopédia dos personagens ajuda a comprovar essa teoria. O roteiro desse vídeo ficou pronto, mas o criador quis esperar para ver até onde essa nova informação poderia interferir na história, e nesse ponto dá pra dizer que interfere muito. Eles vivem indicando as similaridades com o grupo do Fredbear, citação em uma das páginas. Nedbear parece uma imitação alterada o suficiente para evitar qualquer tipo de processo. Acho que isso aqui leva o prêmio, não? Sabendo disso, em algum ponto as franquias se fundiram. Essa é a única explicação para o Sr. Hippo poder fazer parte do grupo Fazbear. Isso também referencia o que aconteceu com o restaurante do Chuck E. Cheese na vida real, com dois restaurantes rivais, com seus próprios personagens, unindo-se para se tornar uma marca só. Isso também foi discutido em outros vídeos do canal original. Mas por que o nome desse tal rival seria Chica's Party World? Existem algumas razões. Primeiro, a gente sabe que existiu um restaurante chamado Chica's Party World, é mencionado no código-fonte que deu pistas sobre Sister Location, então está por aí e não se encaixa em lugar nenhum. Segundo, no conto O Escultor de Marionetes, Chica está ligada de alguma forma com o porco e com o Nedbear, dando a entender que ela já fez parte do grupo. Terceiro, seu design faz mais sentido junto com todos esses animais de fazenda, com sotaque sulista, tocando banjo e festejando sem parar. Com ela sendo a estrela do show levando o nome do restaurante, fazia sentido ser ela quem integraria no grupo principal, quando os restaurantes se unissem, enquanto o restante dos medíocres eram esquecidos. É por isso que quando a Freddy's fecha depois dos assassinatos do William, ela seja devolvida sua franquia original e não apareça no rebranding de Sister Location. Esse comentário aqui é do dublador. Algo parecido aconteceu com a Chiquinha em Chaves. Quando os direitos não foram renovados, ela passou a ser propriedade da atriz, que não autorizou sua participação no desenho animado. Então a mesma coisa aconteceu com a Chica. Os direitos dela voltaram para a franquia original e ela não pôde ser recolocada no Sister Location por não ter os direitos da personagem. Vamos continuar com o vídeo. Isso também nos faz entender o porquê do William guardar sua primeira vítima na Chica. Ela era uma criação do Henry, não era dele. Isso é uma baita forçação de barra? É, ajuda a conectar muitos pontos da franquia que estavam espalhados sem sentido, mas com certeza. E no final faz sentido, já que ajuda a conectar as pontas soltas que o Scott tem deixado na franquia por anos. Então com isso em mente, meus amigos, podemos fechar o livro sobre a fundação de Freddy's. E se esse vídeo for bem, eu volto para trazer a segunda e mais confusa parte de toda essa linha do tempo. Parte 2, a Era Afton. Eu prometo que trago esse vídeo se esse daqui for bem. Nunca dublei um vídeo nesse formato e deu um trabalho desgraçado, então fica tudo dependendo de você assistindo, sem pressão. No segundo episódio vamos falar melhor sobre como os jogos se encaixam, qual vem antes, qual vem depois. Seria ótimo ter falado nesse episódio, mas a lore deles não ajuda nada com a linha do tempo. Você já deve saber disso, e convenhamos, essa franquia já não é mais sobre jogos há um tempinho. Quem lembra quando lançou Sister Location e a gente decodificava imagem para encontrar mensagens escondidas, e o que acabava sendo crucial para entendermos a franquia e sua história. E além disso, existe um possível jogo do início dos restaurantes sendo produzido pela Steel Wool. Would love to do is get kind of back to, I have no clue if we'll ever be able to do this, but getting back to kind of like the origin of like Fazbear Entertainment or the origin of Freddy Fazbear. Enquanto esperamos por esse bendito jogo, espero que essas explicações sobre a linha do tempo ajudem a preencher algumas lacunas. Passando aqui para te relembrar que isso é uma dublagem. Para um conteúdo mais acurado é bom dar uma olhada no vídeo da Game Theory original. Aproveita e comenta lá que veio por conta de uma dublagem desse conteúdo. E lembre-se, foi tudo uma teoria. Falo com vocês numa próxima, muito obrigado, até mais.